já vai começar aqui. É isso aí. Ok. O vídeo não carrega aqui, ó. Aqui tá tudo certo, som, imagem, beleza. Rodrigo, tá travando aí? Não, falou que tá tudo certo. Ah, o do Marco, ok. Não, aquele é antigo. Já tá tudo certo com áudio. Muito bom, galera. Então, vamos lá, né? Nós estamos aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre coaching. E nada mais justo que trazer um coach para falar para vocês do que é coaching, porque nós temos visto aí nas redes sociais, em vários locais, que na verdade o pessoal tem vendido alguma coisa que não é coach. Alguma coisa que a gente ainda não sabe o nome, mas não é coach. Então eu vou deixar o Fábio aqui se apresentar pro pessoal que me segue, depois eu vou me apresentar pro pessoal que segue ele, e aí nós estamos aqui com um monte de celular de novo, que tem que ser um negócio meio doido assim para funcionar. E olha que bacana aqui a vista, muito bacana. Nós estamos aqui em Londrina, uma cidade extremamente linda, maravilhosa, né? Então vamos lá, Fabinho, é contigo. Bom, boa noite aí, pessoal que acompanha o Marco. Grande amigo, irmão de muitas datas, já debatemos, estudamos tanta coisa. Bom, eu sou profissional também da área da educação física e nessa jornada em busca de desenvolver um trabalho sério e tal, eu acabei me especializando na área de coaching, né? Hoje eu sou Master Coach, tenho uma especialização na área de gestão de pessoas com coaching, que nessa escola onde eu me especializei era um curso específico para Master Coaches. Enfim, isso foi em 2011, 2012, o período de formação. E aí, a partir de então, eu passei a atuar na área, cheguei a atuar com coaching na área de liderança, desenvolvimento de equipes fora da área da educação física, trabalhei com desenvolvimento de liderança em outras empresas. E acabei voltando para a área porque o coraçãozinho bate, né, para a área da saúde. Então hoje eu atuo mais especificamente com a área de coaching de saúde, que inclui o coaching de emagrecimento, né? Também desenvolvo a parte de carreira, liderança e desenvolvimento de equipes, mais para a área fitness mesmo. Então, se coordenadores, proprietários de academia ou até personal trainers que buscam desenvolvimento de performance na sua carreira, no seu negócio, eu trabalho nessa área também, né? Bom, aproveitando só para fechar, eu também sou sócio fundador, né, do Instituto Brasileiro de Personal Trainers, né, até fazer um jabazinho aqui. Dia 30 de setembro a gente vai ter o simpósio junto com o D'Artagnan Pinto Guedes, conversando sobre o futuro da atuação do profissional de educação física. Então, os profissionais da área que seguem o Marco estão convidados aí, ainda dá tempo de fazer inscrição, né? Além disso, existem os cursos de formação de personal trainers com capacitação em coach que a gente ministra, né? Então, eu convido você a visitar o site ibptrainer.com.br, né? Bom, essa é basicamente o resumo da minha área de atuação hoje. É isso aí, pessoal. Então, assim, para o pessoal que não me conhece, seguidor do Fábio, eu sou o Marco Fortes, eu trabalho tanto com treinamento físico quanto nutrição. Então eu sou formado nas duas áreas. Eu me mudei para São Paulo em 2009 para continuar a minha formação. Então em São Paulo eu terminei o curso de nutrição, fiz mais 2 especializações, uma especialização aqui na Unopar em prescrição de exercícios e musculação. Em São Paulo eu fiz uma especialização em fisiologia do exercício e terminei agora uma outra especialização em fitoterapia e suplementação no esporte. Terminei o meu doutorado, só estou esperando a data para a defesa do doutorado e já estou iniciando os projetos para o meu pós-doutorado na Universidade de Cruzeiro do Sul. Meu mestrado e o meu doutorado foram na Universidade de São Paulo e a partir desse tempo eu comecei a atuar especificamente mais como nutricionista, com ênfase na área esportiva. Certo, galera? Então, assim, eu tenho bastante experiência na área prática do exercício na musculação, junto ao professor Valdemar Guimarães. Passei 4 anos na Ironworks, na extinta Ironworks, que não existe mais. Eu
tenho bastante experiência na área acadêmica, como pesquisador, cientista. Aqui no Brasil não tem essa profissão, mas lá fora existe, né, a profissão de cientista e pesquisador. Então nós trabalhamos com isso, eu tenho bastante experiência nessa parte. E assim, quando nós fazemos análise de artigos científicos, para tudo isso, então nós contamos com essa nossa experiência. E para que a gente está aqui hoje? Bom, basicamente, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, né? Eu já dei palestras para 200, 500 pessoas, mas para uma live é a primeira vez. Então, primeiramente, também gostaria de deixar aqui, né, caso, né, eu de repente me empolgue e fale algo que seja um pouquinho, para você de repente seja um pouquinho agressivo, então eu vou pedir para você procurar ressignificar da melhor forma para que fique a nossa intenção positiva melhor. Nosso objetivo aqui não é querer mostrar que nós somos os donos da verdade, que parece que é muito comum a gente ver por aí. A gente quer realmente compartilhar um conhecimento verdadeiro, sério, né, sincero nosso, a nossa experiência. É isso aí, Vavá. E através desse conhecimento, dessa experiência, que possa agregar para que você possa ter um melhor discernimento a respeito das escolhas que você faz em relação à contratação de um serviço ou à compra de um produto. A gente vê muitas promessas aí pela internet, né? Somos seduzidos constantemente a respeito, com resultados extraordinários. Agora, até uma questão que eu já levanto de início, que eu deixei aqui separado, se a gente vê tantos resultados extraordinários, o número ainda no mundo, no país, em relação ao aumento da obesidade, por exemplo, ainda é alta e cresce, é crescente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas fórmulas mágicas e a gente quer exatamente esclarecer um pouquinho. Se todo mundo vende fórmula para emagrecer, por que ainda tem obeso e Exato. Sobrepeso no país e no mundo? Em crescente, né, em um nível crescente, né? Então, assim, a proposta não é chegar aqui e mostrar que nós somos os melhores e que simplesmente a partir daí queremos ganhar dinheiro, fama. Não, é realmente um trabalho sincero de esclarecimento. E o tópico, né, principal é a respeito do termo coaching, que é muito utilizado hoje, né, o coaching de emagrecimento mais específico. Por quê? Porque aí nós vamos falar da especialidade, por exemplo, trazendo aqui um cientista, um profissional que já estuda de fato esse processo fisiológico, como o corpo funciona, e poder explicar um pouquinho melhor sobre esse emagrecimento, que a princípio é bastante distorcido aí nas redes sociais, né? Fábio, de fato, o que seria, resumidamente, o coach, para esse pessoal entender a diferença entre um personal trainer que se auto-intitula coach e uma pessoa que realmente fez um curso. E é um curso caro, tá, pessoal? Não é um negócio barato, não, tá? Tá pagando até hoje aí, não sei quantos anos já fez o curso, tá? Então, assim, é um negócio um pouquinho mais sério do que normalmente a gente tá acostumado a ver, né? Fala aí. Vamos lá, eu vou te falar, eu vou compartilhar já o que é e o que não é coaching, né? Talvez iniciar pelo que não é coaching, né? As pessoas confundem coaching com treinamento, né? O treinamento é quando existe um planejamento, uma programação, onde você tem uma repetição, séries, e vai fazer um trabalho específico de determinada área, tá? Agora, o coaching, não, o coaching vai trabalhar um processo onde vai despertar a consciência da pessoa a respeito daquilo que ela está fazendo, né? Então, ele é muito bem-vindo ao ser associado ao treinamento, né? Mas necessariamente ele não é o treinamento. É que nos Estados Unidos, né, ela tem um braço de origem, uma raiz de origem muito forte no esporte. Exato. Né? A origem da palavra. Isso. Né? Quem quer, de repente, entender um pouquinho mais, eu convido a procurar o livro, né, The Inner Game of Tennis, que é o jogo interno do tênis, de Tim Gallwey. Né? Ele é um dos grandes precursores aí do coaching, principalmente na área do esporte. Ele era um professor universitário, foi jogador de tênis, né? E começou então a treinar os jogadores de tênis, e no processo de treinamento começou a trabalhar esse processo de conscientização a respeito de como ele poderia atingir a melhor performance. É isso que o coach
faz, tá? O que também não é o coaching, a terapia, né? E aí já entra nesse quesito dos psicólogos, né? Tem muito coach que não é da área da psicologia e tá querendo sobrepor o profissional psicólogo. Cuidado, porque sim, trabalhamos, o coach ele trabalha com a parte da parte mental, com a área psicológica, mas ela não se resume a isso. Então, o ponto forte importante do coach, que é um processo, quando você ouve de um coach profissional falando, olha, você está no estado atual e o estado desejado, ponto A e ponto B. O coaching é o processo até atingir esse ponto B. Então percebe que o processo acontece através da ação e não simplesmente do trabalho mental. O trabalho mental ele é feito para que te faça sobrepor as limitações que você tem, as sabotagens, porém ela é baseada num processo de acompanhamento em estratégias, em ações e tarefas para que você de fato caminhe. E é no processo da caminhada, da jornada, das experiências, entre erros e acertos, porque você vai ter, porque os erros são aprendizagens. Então é nesse processo que você expande sua consciência, é nessa ação, na experiência, na prática, é que você desenvolve a percepção das coisas. E é isso que faz você chegar lá. O coach por si só, como Eliane Dutra, né, que é uma autora de um livro que fala sobre coaching, ela diz, o coach bem ou mal feito, ele vai te dar o resultado, mas o coaching de verdade não está relacionado no resultado especificamente, somente limitado nisso, mas é na transformação, é na reinvenção da pessoa como ser. Então assim, por isso muitas pessoas acabam confundindo um pouco nessa questão de somente, de mindset, mentalidade, mas é muito mais do que isso, é muita ação, é conjunto de pensamento com sentimento, com atitude para o resultado. Bom, é muito importante assim deixar bem claro o que não é e o que é o coach. Normalmente o coach ele foi muito bem desenvolvido na parte do empreendedorismo, na parte empresarial, né? Tanto que o forte do coach é essa área. E assim, alguns coaches que migraram para outras áreas, por exemplo, na área da saúde. E o que chamou a atenção, por exemplo, do Fábio para estar cursando, né, e se tornar um coach. Quais são os processos que você precisa passar para se tornar um coach? Bom, existem diferentes etapas de cursos, tá? Então aí no caso você tem a primeira formação e ela é muito voltada ao autodesenvolvimento primeiro. Como é que eu posso fazer o coaching com alguém se eu ainda não estou ciente sobre as minhas qualidades, os meus pontos de melhorias, enfim. Então esse é o primeiro processo que a gente passa, que é o coaching pessoal, o self-coaching, né? E o professional coaching, que é trabalhar realmente a tua questão pessoal, a sua carreira. E aí depois nós vamos expandir para as outras áreas de conhecimento, como o Marco falou, que é muito forte, que é o Business Executive Coaching. A gente vai trabalhar isso já no âmbito mais empresarial, para depois ir para o Master. Esses diferentes... Deixa eu te perguntar, quem que pode formar um coach? A formação do coach profissional são apenas as instituições formadoras de coaches. Você pode nomeá-las aí para o pessoal saber aonde que alguém pode ser formado coach? Existem diversas escolas no Brasil e estão crescendo, são muitas, né? Uma bastante tradicional é a Sociedade Brasileira de Coaching, tá? Eu fui formado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, tem a Academia Brasileira de Coaching, tem a Sociedade Latino-Americana de Coaching, tem certo. Hoje tem uma que é do coaching sistêmico integral também, que está crescendo bastante. Enfim, são essas escolas, a princípio, que formam os profissionais. Então, pessoal, uma coisa bem importante é saber se realmente o coaching ele foi formado em uma dessas escolas. Isso. Né? Não é porque eu sou um personal trainer ou eu me auto-intitulo lifestyle coach ou qualquer coisa do gênero que eu vou ser coach realmente. Isso. Outra coisa muito importante e que o pessoal tem muito que prestar atenção é que alguns coaches estão querendo tratar distúrbios psicológicos. O que você acha disso aí, Fabião? Isso é um grande problema, porque a gente atua, existem 3 níveis de coach, tá? O coach remediativo, onde trabalha aquela parte mais de ambientação, treinamento, né? A mudanças de atitude, comportamento. Existe o coach generativo, que aí já vai atuar no mais profundo, que são as crenças, os valores, a sua própria identidade, onde você determina seus propósitos de vida, seus propósitos profissionais. Agora tem o coaching, que é o evolutivo, que vai atuar na parte da integração, do fazer parte de um contexto mais amplo, do seu legado, etc. Então assim, como o coach ele atua com essa parte, às vezes as pessoas acabam entrando nessa linha
do mindset e focando somente nessa questão de que você vai resolver todas as... Eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, numa pessoa que ela não conseguia perder peso, né? Lógico que eu vou até comentar sobre alguns fatores limitantes a respeito, mas um ponto principal, a pessoa tinha realmente um distúrbio muito sério, porque no passado, quando ela era criança, muito apegada ao pai, tá? Então o pai, nas boas intenções, sempre falava assim: nossa, filha, como tu é magrinha, tu é muito magrinha, não, tem que ficar mais fofinha. E de alguma forma isso pregnou no subconsciente dela. Então ela sempre na cabeça dela tinha que ela estava muito magrinha. Então ela comia e começava a ficar, cresceu assim e engordou. E não conseguia emagrecer mais. Por quê? Já é uma questão realmente profunda lá de trás e que cabe a um profissional especializado, no caso, que tenha essa formação na área da psicologia, que possa de fato melhor ajudar a resolver isso, né? Tá. Leandrão, pode deixar que a gente vai deixar salvo no YouTube, sim. Aquele abraço, hein? Obrigado por comparecer aí com a gente. Bom, outra coisa bem interessante, quando o coach detecta esse tipo de distúrbio, normalmente o que é feito? Bom, quando existe, por exemplo, eu conheço muitos colegas meus, coaches, eles são psicólogos, eles são profissionais da área. Então eles já fazem uns trabalhos mais voltados a essa área terapêutica, né? Alguns têm outras áreas relacionadas aí, até a hipnoterapia, programação neurolinguística. Alguns profissionais, eles assomam essa área de conhecimento. No meu caso específico, que atuo com a área da saúde e emagrecimento, já teve diversos casos, Marco, que eu não iniciei o processo. Tá? Eu simplesmente direcionei ela, sugeri que ela iniciasse um outro tipo de trabalho específico. Até recentemente eu cheguei a indicar, né, uma coach que é psicóloga para uma outra pessoa, considerando que ela teria um melhor resultado nessa área, né? Ou seja, indicar o trabalho para um profissional que vai conseguir lidar com aquela situação. Exato. Gente, isso nada mais é do que trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, o trabalho interdisciplinar já ficou para trás, né? Quando a pessoa trabalhava com diversas áreas, mas elas não se comunicavam. Hoje o trabalho é multidisciplinar, então hoje eu atendo, por exemplo, como nutricionista. O Fábio, ele atende também como personal trainer. Por exemplo, nós temos pacientes em comum. Então nós sempre estamos em comunicação, trocando ideias e trocando informações sobre como melhor conduzir o trabalho desse paciente. Isso é muito, muito importante, tanto com a especialidade médica, quanto da parte do treinamento, quanto da parte da nutrição, se precisar da fisioterapia e várias outras áreas aí que nos dão esse suporte. Então vamos lá. Um outro ponto que eu queria só salientar aqui, aproveitar isso, é uma questão que a gente chama de ética. Parece que esse país, né, o Brasil ainda, no quesito político, tudo, o problema está na ética. Está meio invertido, né? Alguns valores. Né? Então assim, eu acho que a gente está se esforçando, né, a gente se esforça, debate bastante a respeito, sermos éticos. As profissões, elas estão devidamente regulamentadas, né? Então acho que cabe a nós termos a ética de trabalhar em conjunto com as áreas de especialidades, né? Acho que isso é muito importante. Bom, super importante, né? A ética profissional é muito, muito... Na verdade, assim, eu vou deixar um exemplo prático para vocês. Vocês mesmos vão poder me responder. Quantos de vocês já leram o código de ética da profissão de vocês? Falou, Debran! Né? Então, assim, é muito importante você ler o código de ética da sua profissão para você saber se realmente você está atuando de forma correta e de acordo com a legislação e o código de ética daquele conselho que rege aquela profissão. Né? Então, isso é muito importante. Agora, o que a gente tem visto aí, né, Fábio, é muita gente quebrando esse código de ética. Isso nos leva, então, ao título da nossa live, né? Exato. Esse mitos do coaching, do emagrecimento, as ilusões, as visões que são vendidas, né, na internet, no Instagram, a pessoa com o corpo, né, o famigerado shape bonitinho, que vende algum produto, alguma coisa que vai prometer para você algum resultado famigerado. Vou dar um exemplo muito básico para vocês, a tal da cinta modeladora, né, gente?
É muito importante salientar que o processo de emagrecimento ele é fisiológico, ele não é mecânico, né? Não adianta você apertar, não adianta você fazer massagem, não adianta você pegar um pedacinho de bambu e ficar passando na gordura, não adianta você deitar numa maca e achar que quando você vai levantar mais magra, não adianta isso. O processo de emagrecimento ele é fisiológico. De que maneira? O que acontece é assim, conforme o seu estado metabólico, que você está alimentado ou em jejum ou em exercício, você tem a secreção de hormônios que cai na corrente sanguínea e ele é sistêmico. Então, como ele é sistêmico, ele vai atingir todos os tecidos do seu corpo. Então, esse negócio de que existe perda de gordura localizada, porque eu vou fazer abdominal para perder gordura, porque eu vou fazer parte interna da coxa para diminuir, porque eu vou fazer mais alguma coisa para diminuir, não existe isso, né? É muito importante vocês saberem disso, né? Esse senso comum que está sendo jogado por aí, isso é muito antiético, né? Porque o que acontece? Todo o processo de emagrecimento sendo fisiológico, esses outros processos não explicam um emagrecimento eficiente. E o que acontece? Normalmente vem um pedacinho de papel dizendo que você tem que reduzir o consumo alimentar, mas de forma generalista, né? Ou seja, como assim? Reduzir quanto? Como? Aonde? Né? Tem aqui o pessoal perguntando, os aparelhos estéticos de tratamento funcionam? Funcionam para quê? Né? Quais tratamentos? Né? Depende muito. Nenhum tratamento estético hoje funciona para emagrecimento. Por exemplo, uma lipoaspiração é um procedimento estético que o pessoal está falando aí, sem corte, né? Aquele que não é invasivo. O que acontece? Alguns procedimentos diminuem a circunferência da cintura ou do abdômen, por exemplo, por reduzir a quantidade de água naquela região. Principalmente isso é muito comum. Aí o que acontece? A pessoa mostra pra você, lógico, você chega lá, ela vai pegar uma fitinha, vai medir a sua cintura, depois do procedimento ela vai medir de novo e vai mostrar pra você, olha só como você diminuiu tantos centímetros de cintura. Desde quando isso quer dizer redução de gordura localizada? Nunca. Vale a gente pensar, o que realmente é emagrecimento, Marco? Que as pessoas estão achando que há ainda um senso comum de que é baixar peso na balança, né? Olha, emagreça 10 quilos em 2 semanas, né? Na verdade é assim, todas essas promessas mirabolantes, todas elas, sem exceção alguma, são mentiras. Por um simples motivo. Todo e qualquer processo de emagrecimento não é igual em todo mundo. Todo mundo é diferente. Toda a área da saúde aprende um negócio chamado individualidade biológica. Olha que legal, que bacana. Agora o avião vai passar aqui. Vamos esperar o avião passar. Olha, dá pra ver no vídeo, hein? Esse efeito especial da live de hoje tá muito bom. Tem até avião passando aqui. Mas tudo bem. Fala, Marcos Brito. Galera, o que é perda de peso e o que é emagrecimento? Emagrecimento é você perder gordura corporal. Perda de peso é você perder, além da gordura, qualquer outra coisa. Então, se você perdeu água, por exemplo, fez uma drenagem linfática, levantou da maca, saiu correndinho, foi no banheiro, fez um xixizinho lá e perdeu, sei lá, 500 ml, 1 litro de urina, e você sobe na balança, você vai estar mais leve. Isso é perder peso, né? Eu sempre brinco, a pessoa chega pra mim e fala, eu quero perder peso. Eu quero perder peso? Então faz o seguinte, estica a mão, passa um martelo, passa a machadinha aqui, arranca um pedaço do seu braço, você vai perder peso. Que tal ficar na sauna por 2 horas? Você vai perder água. Perder água não é emagrecer. Você quer emagrecer, você quer perder gordura. Agora, tem uma outra coisa que a gente sempre fala disso em praticamente todos os nossos posts. Chama-se o emagrecimento com saúde. Não adianta parar de comer, não adianta trocar refeições por shakes, entre aspas, milagrosos.
tá? Você vai perder peso, você vai estar sujeitando o seu corpo a um efeito sanfona muito grande, e o efeito rebote, quando você voltar a comer normalmente, vai ser um problema muito grande, né? O que mais, Fabião? Outra coisa que a gente vê muito que é comum é a tal das fotos antes e depois, né, Marco? Gente. Tem que tomar cuidado, por exemplo, não foi uma ou duas vezes que algumas clientes perguntavam, Fábio, mas olha, aquele cara fez aquela menina emagrecer, olha como é que tá a foto. Aí você vê a distância que foi tirada a foto, a iluminação que foi usada, se não também foi até a pose. Eu vou ficar de pé. O Photoshop que foi usado. A pessoa está com o abdômen relaxado e o ombro corcunda. Na outra foto ela está fazendo assim. Então aí é muito fácil você ver a diferença, mas não é real. Então assim, o grande perigo, pessoal, né, é a mentira que a gente entra nessa ideia, nessa... Deixa eu fazer um parênteses pro pessoal. Vou deixar vocês entenderem um negócio bem bacana. Foto de paciente, o Conselho de Nutrição não permite que nenhum nutricionista poste foto de pacientes. Olha só. Então assim, foto de antes e depois não acontece. Então, tem que tomar cuidado. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, não é verdade? É verdade. Então, não vou assim desconsiderar. Existem alguns resultados que são bastante evidentes. Pessoas que estavam em obesidade mórbida e realmente emagreceram. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está naquelas fotos de estética pura, né? Sim. Alta definição e tal, e mudanças drásticas. Durante uma semana a pessoa se transformou. Calma, pessoal, tem que tomar muito cuidado com isso. Não cair nessa onda aí. O Alisson perguntando se tem algum limite para perda de gordura, se alguma hora vai estagnar essa perda de gordura. Ó, pessoal, o que realmente pode acontecer? Pode estagnar sim, pode alcançar um platô sim. Por isso que o profissional que lhe atende, ou o treinador, ou o nutricionista, ele lança a mão de um cabedal de conhecimento legal, porque ele pode fazer o quê? Entrar com uma outra intervenção. Eu posso testar outra estratégia nutricional para ver se a gente tira o platô. Ou eu posso testar uma outra estratégia de treino. Eu posso dar ênfase, por exemplo, em treinamento resistido, musculação intensa. Eu posso dar ênfase em menos ênfase em musculação, mais ênfase no aeróbio, por exemplo, eu posso testar um HIIT por um período. Opa. Eu posso lançar mão de várias estratégias nutricionais ou de treinamento físico. Isso. Certo? Eu vou até acrescentar uma das técnicas que eu utilizo, né? Eu já falei bastante, quem me acompanha já deve ter cansado de ouvir isso, que são os 3 E's dos resultados. E, 3 E's. O primeiro é o E de eficiência, né? É o que está mais em febre. Todo mundo quer a dieta mais eficiente, quer o treino, o exercício mais eficiente. Mas qual que é a dieta mais eficiente e o treino mais eficiente, Fábio? Pois é, a questão é que entra pro segundo E. Porque não adianta você... Imagina você procurar o eficiente, quando eu estou dizendo assim no termo que é o que melhor funciona, o que melhor, né, procuro ser o mais eficiente possível, me dedico da melhor forma possível. Mas você concorda, o pessoal que acompanha o Marco e talvez ainda não tenha ouvido isso, mas você concorda que você fazer bem feito, o melhor que você pode, a coisa errada, mais errado fica? Você entende? Então por isso existe um terceiro E, que é a eficácia, que é buscar a coisa certa, para a tua realidade, para o objetivo específico. Não adianta eu falar assim, eu quero emagrecer e então eu vou fazer o low carb, vou cortar o carboidrato. Será que essa é a tua realidade? Será que essa é a condição realmente que vai ser eficaz para o que você precisa? E por fim, só para fechar aqui, o terceiro E, né? Não adianta você buscar ser eficiente e eficaz durante uma semana, um mês, mas ela tem que ser ao decorrer do tempo. Então por isso eu chamo de efetividade, você ser eficiente e eficaz ao longo do tempo. Nessa continuidade. Toda e qualquer dieta pré-programada ou pré-moldada vai causar um efeito rebote. Então a gente tem o que todos conhecem normalmente como efeito sanfona e o que normalmente na ciência é chamado de teoria adipostática ou teoria do set point. Então assim,
O professor Valdemar está aqui na live assistindo a gente e ele está falando assim, o que deve ser feito é não vender ilusões. Isso. Né? Normalmente as pessoas comeram errado durante a vida e houve multiplicação desses adipócitos. Lógico, né? Proliferação celular, né? Ou até multiplicação de células-tronco em adipócitos. E aí a pessoa vai ter uma dificuldade maior em manter um peso corporal. Mas nada que seja impossível de fazer, né? Com o controle ou de um coach, ou do psicólogo, de um nutricionista bem informado, vai conseguir manter sim a pessoa num estado que ela vai conseguir pelo menos manter aquele peso de forma saudável, né? E a educar ou reeducar, ou da forma que o pessoal acha melhor aí, os pais para educar os filhos é muito importante, né? Então, assim, a gente precisa ter mais consciência e procurar profissionais, né? E não sempre acreditar naquilo que a gente vê na internet ou no canal daquela blogueira, desse ou na jeito. receita da vizinha. Ó, até trazendo agora, voltando novamente para o assunto do coaching, o que o coach ele faz? O coach ele é um profissional que ele vai trabalhar em cima dessa ponte relacionada à psicologia, como a pessoa pensa a respeito, né? Todo mundo sabe que tem que fazer exercício físico, todo mundo sabe que tem que comer direito, né? Todo mundo sabe que tem que ir para academia, né? Que tem que controlar o estresse, né? Mas por que de fato não faz, né? Todo mundo quando fala em idealizar uma vida com qualidade de vida, todo mundo, sempre você vê propaganda de TV, pessoas caminhando, correndo, praticando exercício físico, se alimentando bem. Só que quando vai para fazer isso, de fato, não faz. Por quê? Porque existe aqui, eu até postei referente a uma dualidade, né? Sabemos que faz bem para a saúde, mas na hora o que você pensa a respeito do exercício físico? O que vem à sua mente a respeito do exercício físico? Aí vem o pensamento de, isso dói, é sofrimento, ou é perda de tempo. Então aí nesse caso você já gerou um pensamento negativo que reflete no seu sentimento, né? E aí naturalmente vai refletir nas suas atitudes e, claro, nos resultados. E isso se ainda não respeitar os 3 E's, né? Agora, o que o coach faz? Ele vai tratar essa parte da mentalidade, do mindset? Ele vai ajudar nesse aspecto, com certeza. Mas, mais do que isso, ele vai ser um apoiador, uma ponte, onde ele vai contribuir com essa mudança de pensamento que reflita em efetivas mudanças de comportamento, em atitudes. Como que ele vai fazer isso? Através de planejamento, técnicas, ferramentas, onde vai direcionar passo a passo quais ações ele pode, ajudar ele a planejar a questão do tempo, ajudar estratégias, pensar em algumas possibilidades, e aí através disso a pessoa realmente desenvolver as ações que levam ele para o resultado. É isso que o coach mais... É justo falar que o coach é um estrategista de vida? Ele é um estrategista, sim, mas ele é vamos dizer assim, ele é a ferramenta de estratégia, porque quem desenvolve todo o processo no coaching é o coachee, que é o cliente, né? O coach, aí eu vou até falar, ele não é consultoria. Consultoria é quando um profissional ele é especializado naquela área e você não tem aquele domínio e o consultor vai te trazer e vai te dizer o que você tem que fazer. Vai diagnosticar, vai avaliar e a partir daí ele vai te trazer as técnicas e falar, olha, você precisa resolver e você tem que fazer assim. Então, uma das coisas que o coach faz é despertar no cliente a própria estratégia que ele vai utilizar para alcançar o objetivo. Ele é desenvolver as capacidades individuais daquela pessoa para que ela possa realmente ser o seu melhor, fazer o seu melhor da sua forma. Então, o coach, né, a gente, até aproveitando isso, quando a gente vê muitos coaches, ou nós vemos muitos coaches que ficam com muitas dicas do que você tem que fazer, os 5 segredos. Mas e aqueles coaches que falam, olha, vem aqui que eu vou te ensinar como perder 8 quilos em 5 semanas. Não é coaching na essência, não é o coaching na metodologia, não é o coaching na ciência. O coach, você tem
suas grandes competências e capacidades, mas talvez você não consiga perceber existem os pontos cegos, você não consegue perceber. Então o que o coach ele é? Ele é o teu parceiro para ajudar você a enxergar 360 graus quem você é, quais as possibilidades que você tem e qual é o foco para que você direcione da melhor forma suas habilidades para chegar lá. Mas e essa grande, então, venda de ilusões que a gente tem visto aí? É porque, infelizmente ou felizmente, eu não sei dizer, mas é que quando a gente está na rede social, a gente já espera algo pronto. A gente está acostumado a ser muito passivo, esperar que aquilo nos entregue o resultado. Uma receita pronta que vai me dar o que eu quero. Isso, e aí eles vão prometer que como deu certo pro Marco, então vai dar certo para você. Opa, existe um princípio chamado princípio da individualidade aí. Gente, princípio da individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Até gêmeos idênticos univitelinos a gente sabe que tem diferença. As mesmas estratégias não funcionam para todo mundo. Então o pessoal perguntando, só com dieta e musculação posso perder peso? Pode, mas depende. Qual dieta você vai fazer? Quem que vai prescrever isso para você? Qual a musculação que você vai fazer? Você vai treinar até a falha com intensidade ou vai na academia treinar só no submáximo? Né? Dependendo do que fizer, não vai surtir efeito nenhum. Dependendo do que for fazer, vai surtir muito efeito. Exemplo disso, eu acabei de atender um paciente hoje, em 30 dias ele perdeu 10 quilos. Ou seja, ele não se pesou, manteve-se bem fixo no plano alimentar, né, um plano bem balanceado, não retirei carboidratos, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. Não tem problema nenhum você consumir carboidrato, você deve priorizar o equilíbrio. Não adianta eu parar de comer em alguma refeição, não adianta eu diminuir um monte de coisa. É uma combinação, exatamente, uma combinação de fatores que leva a um objetivo. Então assim, pessoal, toma cuidado com essa venda de ilusões, né? Na verdade, essa live aqui, a ideia dessa live surgiu porque o Fábio, ele entrou num grupo de pessoas que se intitulavam coach e eles estavam vendendo essas ilusões, né? Então, assim, é bem importante isso. Vou até compartilhar essa experiência. Eu tive um coaching grupo lá, uma reunião com coaches, né, do Brasil via Skype. Super dica, Juju. Cadê a Ju aí? Opa, tudo bem? E nessa experiência tinham vários coaches do Brasil conversando, eu estava participando nesse Skype. E chegou um ponto que alguns coaches, né, se apresentaram como coaches de emagrecimento, até o ponto que eu não me aguentei. E aí eu me coloquei, falei, olha pessoal, emagrecimento não é perda de peso, não se resume a perda de peso, né, essa questão de simplesmente você baixar na balança não significa... Todo mundo ama carboidrato, eu sei, todo mundo sabe. Carboidrato é bom. E aí eu comecei a falar realmente o que era o emagrecimento, que existe uma questão chamada lipólise, enfim, falei alguns detalhes fisiológicos. Tentou explicar de uma forma mais técnica. Foi quando então a facilitadora lá disse, olha, o seu público-alvo são atletas e não são pessoas em geral. Eu falei, mas como não, né? As pessoas precisam emagrecer, né? Independente se são agora, atletas ou não. Significa que eu tenho que vender uma ilusão, e aí foi até comentado, se é isso que eles querem ouvir, é isso que você vai vender. Eu falei, então desculpa, eu vou ter que digerir tudo isso, mas eu não tenho como aceitar isso de primeira, assim, né? Então, assim, eu entendo a boa intenção, mas é muito perigoso realmente essa ideia da venda de resultados milagrosos e rápidos. E, poxa, as pessoas se dedicam tantos anos aí comendo e bebendo doidado, de repente uma semana quer resolver tudo. Então, eu tenho uma história similar à sua que me aconteceu essa semana. Ah, é? Então, o que acontece? O Valdemar quer que eu vou lá comer pudim de Jack Daniels, só que o pudim de Jack Daniels que ele usa não é um pouquinho de Jack Daniels, é meia garrafa naquele negócio. Nossa. E eu não bebo, então só de cheirar aquilo eu já fico meio zonzo, mas tudo bem, tudo bem. Então, pessoal, o que aconteceu? Normalmente, algumas empresas de suplemento vêm trazer alguns produtos pra gente, mostrar os kits, né? E o kit dessa semana, Fábio, foi o kit do emagrecimento. Olha só! Então, chegou o kit do emagrecimento, colocou-se na mesa, eu falei, olha, que interessante. Abri o negócio, peguei o primeiro produto. Então o primeiro produto estava escrito assim, picolinato de cromo.
Opa, isso aí eu vi no livro aí. E aí eu simplesmente fiz a pergunta para a pessoa, o que isso aqui deveria fazer? Então a pessoa virou para mim e falou, isso daí tira a vontade de comer doce. Eu falei, não. Aí a pessoa virou para mim e falou, mas é utilizado para as outras coisas. Eu falei, para outras coisas. Para diminuição de compulsão alimentar e para diminuição de vontade de comer doce, não tem evidência na literatura científica que apoie o uso do picolinato de cromo para isso. Tudo bem? Isso é importante. Certo? Certíssimo. Fui aonde? No segundo item. Segundo item estava escrito L-carnitina. Opa, aí eu peguei o produto, li L-carnitina, olhei para a pessoa. Por que ela... Mas ela... Para que serve isso? Para que Para auxiliar no emagrecimento, diminuir, aumentar a queima de gordura. Eu falei, não. Você quer queimar gordura, você pega um isqueiro, puxa aqui a banha e taca fogo. Isso é queimar gordura. Você quer mobilizar e utilizar, né, estoques de triglicerídeos subcutâneos, é outra forma que acontece. O mito da L-carnitina surgiu há vários anos atrás, porque nós temos uma enzima, uma proteína na nossa membrana mitocondrial, que é chamada de carnitina palmitoiltransferase. Bianca, presta atenção aí, Bianca. Então o que acontece? Essa carnitina palmitoiltransferase coloca o triglicerídeo já quebradinho para dentro da mitocôndria para acontecer o ciclo de Krebs, a beta-oxidação, terminar tudo lá e no final a cadeia de transporte de elétrons e a produção final de ATP. Conseguiu entender, pessoal? E o que acontece? É bioquímica. Gente, bioquímica é uma maravilha, é muito bom, cara. E olha lá. E o que acontece? O pessoal achou que suplementando a L-carnitina eu aumentaria a quantidade dessa proteína e colocaria mais gordura para dentro da mitocôndria para ser oxidado. Foram feitos vários testes e sabe qual foi a conclusão? Isso não acontece. Olha só. Então, gente, é bem interessante vocês procurarem também na literatura científica, né, se realmente esses testes se esses testes foram executados. Pessoal, tem com certeza todos os artigos científicos têm alguma limitação, mas os avanços da ciência hoje conseguem explicar muitas coisas. Muita coisa. E o que acontece? Você chegar e falar para o seu cliente que na sua experiência profissional você acha que esse produto funciona, mas toda a comunidade científica do mundo diz que não. Porque você vai ser o cara que tem o conhecimento que mais ninguém tem. Será que é isso mesmo? Então, assim, é muito importante isso, Fábio, porque as pessoas têm que entender que normalmente essas pessoas elas querem ser donas de um conhecimento sozinhas, que mais ninguém tem. Será que todos os pesquisadores, os tops cientistas do mundo, não pensaram e não pesquisaram aquilo? Pois é. Até chamando a atenção, eu converso muito com o Marco a respeito dessas fases de evolução que nós temos, né? Social, profissional, de relações de conhecimento, que antigamente parece que o pessoal descartava muito a questão da ciência, né? Tipo, a ciência é só blá blá blá, o negócio é a prática, a experiência. Cada vez isso aí, depois teve um boom na área fitness, né? Muito também com a contribuição das blogueiras. A gente não pode desconsiderar que as blogueiras, elas inspiraram muitas pessoas, elas só ultrapassaram a linha até onde elas podiam ir, mas o que acontece? Cada vez mais a ciência começou a ganhar evidência, né? A gente percebe por que isso? Porque a ciência é onde tem as melhores formas
critérios para conseguir avaliar determinado tipo de resultado. O método científico, gente, o método científico, ele é extremamente criterioso para poder afirmar alguma coisa ou não. E a gente tem uma coisa chamada nível de evidência. Isso é importante. Não adianta eu achar um artigo dizendo, por exemplo, que suco detox emagrece. Eu preciso de um nível de evidência elevado, uma quantidade de evidências que aponta para um determinado fato, para uma determinada conclusão. E o grande desafio, pessoal, que eu vejo assim, hoje tudo tem a teoria de que assim, é cientificamente comprovado, porque isso aqui já está mais do que provado, além de que a ciência, ela tem muito ainda, ela pode trazer evidências, como o Marco falou, e não necessariamente ela esteja comprovada. E tem muita gente utilizando o nome da ciência sem conhecer como realmente entender a ciência. Isso tem que tomar muito cuidado, né? Um exemplo é usar somente o título do artigo ou só ler o resumo do artigo. Então, normalmente, quando a gente vai ler a metodologia do artigo, que é a parte que normalmente todo mundo pula e não lê, é onde a gente acha, por exemplo, as limitações ou os erros do artigo, né? Então, não é porque aquele artigo está dizendo que aquela situação aconteça, que realmente vai acontecer. Existem muitas coisas, muitos artigos que dizem uma coisa, logo depois sai um artigo que diz outra totalmente o contrário. E o que a gente tem que levar em consideração? O nível de evidência, para onde aponta a maioria dos estudos científicos. Não é porque saiu um estudo dizendo que eu vou botar a mão no fogo pelaquela informação. Então, já vou até num item que eu acho que eu vou aproveitar esse gancho, procure sempre um profissional realmente qualificado, que esteja atualizado, que tenha contato com profissionais, com cientistas, com pessoas que entendem. Por exemplo, eu estou aqui do lado do Marco, né? Eu estudo vários artigos científicos, mas muitas vezes eu peço orientação do Marco e ele realmente me corrige em algumas interpretações, porque não é simplesmente ir lá e eu li, agora eu já sei. Existem N fatores específicos do trabalho do cientista que a gente não conhece. Eu vou dar um exemplo prático para eles. Eu estudo sinalização intracelular. Então o pessoal vai entender, quem me acompanha. O que é sinalização intracelular? Sinalização intracelular nada mais é do que uma mensagem que chega de fora da célula e essa mensagem é interpretada dentro da célula e, por exemplo, leva à síntese de proteínas contráteis para aumentar a hipertrofia do seu músculo. Isso é sinalização. A gente chama normalmente isso de transdução de sinal. Agora, olha que interessante. A maioria das pessoas acabam citando, falando da boca para fora, muito mesmo. Por quê? Até esqueci que estava lendo a pergunta. O pessoal fala muito de emitor. Emitor para cima e para baixo, emitor é boa, ativa emitor, então vamos lá, vamos dar BCA antes, durante, depois, de madrugada, intravenoso, BCAA em todo mundo. Aí você vê foto no Instagram do cara na maca, o médico dando tchauzinho e o BCA aqui na veia do cara. Porque BCAA, ativa emitor, leucina é a salvação do planeta. Gente, que fique bem claro. Ativar emitor não significa aumentar a síntese proteica e não significa hipertrofia. Então, assim, as pessoas confundem muito, né? E como que eu sei isso? Porque eu estudo ativação de emitor em laboratório. Então, assim, é muito fácil as pessoas dizerem, olha aqui, eu dei alguma coisa e ativou emitor. O que é ativar emitor? Ativar emitor é simplesmente ocorrer a ligação de um fosfato inorgânico em uma das proteínas que estão ligadas ao emitor. Então, tem algumas coisas que são necessárias para que a emitor seja ativado e isso termine em síntese de proteína contrátil levando à hipertrofia. Primeira coisa, dá só BCAA ou leucina, não vai gerar hipertrofia. Por quê? Porque você precisa de todos os aminoácidos para formar uma proteína.
Porque se eu tiver só leucina, uma proteína não é formada só de leucinas juntas. São todos os aminoácidos que são necessários para aquilo, certo? Então, assim, é muito importante você procurar alguém da área acadêmica, um pesquisador, um cientista que realmente saiba interpretar aquilo. Não só o cara que você vai na palestra dele e fica vendo ele falar só de gráficos, gráficos, gráficos e gráficos. E ele não sabe o que realmente é aquilo que quer dizer. Né? Porque no final das contas, a maioria dos artigos está escrito assim: mais estudos são necessários para elucidar a questão do estudo. E aí o que acontece? Nada. Então o pessoal está perguntando assim, se é verdade que a musculação causa maior perda de gordura visceral e aeróbio subcutâneo. Não, nunca vai ser verdade isso. Porque depende da pessoa, depende do indivíduo. Depende da sua distribuição de receptores beta-adrenérgicos, que os beta auxiliam na lipólise e os alfa inibem a lipólise. Então vai depender de muita coisa. A distribuição desses receptores é diferente no homem e na mulher. Então não é um tipo de atividade que vai causar a mesma coisa em todas as pessoas, tá, gente? Individualidade biológica. Não existe receita de bolo. Bom, então complementando agora a minha parte, a gente percebe, o pessoal que me acompanha viu que de repente estejam percebendo o quão complexo é o nosso corpo, ele não é tão simples, então não adianta a gente somente fazer um coaching, na verdade não é nem coaching, né? Fazer uma sessão motivacional e vamos pensar positivo e vamos nos determinar, porque não é simplesmente, a gente tem que tomar as atitudes não sendo somente eficientes, mas as eficazes. Isso que o coach vai fazer, ele vai ajudar a equilibrar. Calma, pessoal, vocês estão assistindo, vendo o Marco falar, é realmente algo profundo, ele ainda está sendo superficial, né, Marco? Ainda está sendo simples. Então, assim, fala, Rodrigão. Conhecer de emagrecimento não é simplesmente a gente falar, olha, vamos acordar cedo e vamos correr que você vai emagrecer e o coach vai fazer um plano com você. Não, é realmente ele entender a sua individualidade e fazer essa ponte da relação da sua rotina, a sua realidade em relação ao seu tempo, os seus horários de trabalho, de compromissos, ajudar você a priorizar aquilo que você precisa para você encaixar o exercício dentro da sua rotina, para você equilibrar a sua alimentação. O coach ele vai ajudar você a equilibrar isso. Pô, Fábio, eu não tenho tempo. Vamos entender. E aí, Baú? O tempo está faltando em razão de uma priorização. Então nós vamos trabalhar nesse aspecto, né? É encaixar o exercício físico na sua rotina, melhorar a tua alimentação, administrar melhor o seu estresse e também ajudar você a se conscientizar quanto ao seu descanso, que é fundamental dentro do processo. Exatamente. Né? Então esses 4 pilares, por exemplo, é os pilares que eu me baseio nesse trabalho, visando o quê? A você organizar e agir, e através dessas ações, dessa prática, você começar a assumir, nossa, realmente a coisa funciona. E aí você, mas perceba, funcionou pro cliente A, pro B é diferente. Individualidade biológica sempre. Total. E aí cada um tem as suas dificuldades. É isso que o coach vai ser o parceiro para lidar com as dificuldades e principalmente, não é para resolver problemas somente que o coach faz. O coach principalmente ele trabalha as potencialidades, aonde você pode ser melhor, aonde você pode atingir. Não é somente atuar com o bem-estar, é atuar com o melhor estar, é onde você melhor merece estar, e é isso que o coach vai fazer, tá certo? O pessoal perguntando da creatina, pessoal, hoje o protocolo de creatina tranquilamente funciona com 3 gramas, tá? E não tem limite de tempo. Esse negócio de que creatina vai fazer mal depois de 2, 3 meses, isso aí nunca foi confirmado na literatura científica. Então aí você pode tomar creatina, por exemplo, até onde seu bolso aguentar, certo? Ajuda eu a não querer comer. Pessoal, então nós já estamos indo para a parte final aqui da nossa live, tá? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, pode mandar aí que a gente vai tentando responder, tá? A gente montou um roteirinho aqui, mas podem mandar aí as perguntas, tá? Que a gente vai tentar responder todas aí. Se não conseguimos responder por aqui, a gente responde por direct também. Isso. @FábioBan, tá? Ou @MarcoFortes com K. Isso, pessoal que está me assistindo, eu convido a acompanhar o Marco lá no Instagram, @Marco com K Fortes, né? Marco Fortes. Isso, pode usar creatina em low carb sim, não tem problema. Não esquecendo que depende da situação em que nós vamos usar low carb ou não.
e depende se isso vai valer a pena, né? Normalmente, quando a gente está fazendo low carb, a gente não está fazendo um treinamento de força ou um treinamento de hipertrofia, que é onde a creatina realmente vai auxiliar melhor nesses ganhos, né? Recomendação de laticínios. Bom, depende muito, né? Depende do gosto individual, primeiramente, do paciente. A gente acaba não colocando muito leite ao longo do dia, porque a gente tem que variar com outros alimentos, por exemplo, queijos também, ou iogurte. Então vai depender bastante, né? Acho que isso depende muito da individualidade do paciente. Muitos pacientes hoje chegam para mim e dizem que não usam mais leite, né? O pessoal parece que criou um pavor de lactose. Então, assim, aí eu falo, você é intolerante? A pessoa, poxa, não é que eu sou intolerante, mas, poxa, me faz mal, me estufa, me dá alguma coisa. Aí eu não sei se o negócio é psicológico ou não. Tudo depende, né, gente? Eu acho assim, por conta própria, eu vou parar de usar leite. Se eu for usar leite, é só 0 lactose. Poxa, é como se eu estivesse me automedicando, sabe, gente? Então, assim, é bem individual isso daí. Tem mais algum tópico pra gente falar, Fábio? Senão a gente já vai encerrando por aqui. Eu acho que já conseguimos... Então, nos meus tópicos, acho que a gente conseguiu colocar tudo. Fechamos, então, os tópicos do Fábio. Eu falei bastante coisa, falei difícil, falei um monte de negócio aí. Não sei se todo mundo entendeu, espero que todo mundo tenha entendido. Se ficar dúvida, manda dúvida pra gente, pessoal. Foi um enorme prazer falar com vocês aqui hoje. A gente tá fazendo o máximo para estar sempre expondo informação de qualidade, né? Não chegou tarde não, o negócio vai ficar salvo aqui no Instagram e depois a gente vai colocar lá no YouTube, tá, pessoal? Para quem quiser ver novamente ou pegar mais informações, assistir desde o começo, quem chegou depois, tá? Nós falamos sobre coaching, o que é coaching, o que não é coaching, as promessas, né? Várias ilusões, um monte de coisa sobre o que não fazer, né? Isso. O que realmente é o emagrecimento, né? Então, assim, o que é emagrecimento, o que é perda de peso, como acontece o emagrecimento, tudo isso. Eu vou aproveitar, gostei desse negócio de live, né? Primeira vez que eu faço, o Marcão me ajudou aí, já fiquei bem animado. Rodrigão, fisioterapeuta, acupunturista, grande amigo e parceiro, sempre com a gente. Ó, eu já quero deixar marcado a próxima live. Opa! E eu gostaria de já deixar aqui com os pessoal que está nos seguindo aqui. Eu gostaria de já definir, de conversar sobre suplemento. Opa, né? Suplemento! Pode ser, Marcão. Suplemento para quê? Para aumentar, para diminuir? Vamos falar de tudo que for possível aí. Então tá bom. Galera, ficamos por aqui. Foi um enorme prazer. E qualquer coisa é só gritar que a gente responde. Aquele abraço.